Daniel capítulo 12, versículo 8. Daniel diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Agora vamos para o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 31. Creio que o contexto é conhecido, a discussão do Senhor Jesus com os saduceus. Então, por causa do tempo, vamos começar lendo já direto no versículo 31. Mateus 22, 31. O Senhor Jesus Cristo diz: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Agora no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 16. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Capítulo 4 desse mesmo livro de Atos. Atos capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, Teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Agora, Epístola aos Romanos, e o capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. As palavras de Deus confiadas aos judeus. Agora na Epístola aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Também na Epístola aos Hebreus, primeiramente no capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disto, de outro dia. Capítulo 7, Hebreus capítulo 7. Nesse contexto em que ele fala de coisas profundas sobre Melquisedeque, diz o versículo 3 de Hebreus capítulo 7: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E finalmente, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10.
da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Deus possa certamente abençoar a sua palavra e também nos ajudar a compreender isso que nós temos lido. Nós pensamos um pouquinho ontem sobre a necessidade de termos uma revelação escrita da parte de Deus. Deus existe e, sendo um Deus que quer se revelar a nós, as criaturas dele, Ele deixou registrado para nós num livro a sua vontade. As muitas outras maneiras em que Deus se revelou aos homens no passado cumpriram a sua finalidade, foram úteis, mas a utilidade delas era limitada. Serviu para aquela hora, para aquela ocasião, mas não tem nada a ver com essa revelação que temos agora. Revelação que serve para todos os dias, para todos os povos, algo permanente, no sentido humano limitado da palavra. Agora eu queria pensar hoje um pouquinho sobre o como recebemos a palavra de Deus. Como que Deus inspirou e como que Deus preservou até os dias de hoje a Bíblia. A Bíblia, você sabe, contém 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Esses livros foram escritos por diversos autores diferentes. Alguns livros não sabemos quem escreveu, então não podemos afirmar exatamente quantos, mas aproximadamente 40 pessoas diferentes foram usadas por Deus para escrever os diversos livros da Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita mais ou menos 3.500 anos atrás e terminou de ser escrita mais ou menos 2.000 anos atrás. E durante esse período muito grande, de 1.500, um pouco mais, 1.500 ou mais anos, essas pessoas diferentes, de ocupações diferentes, foram usadas por Deus para escrever esse livro. E provavelmente você já ouviu muitas vezes usarmos a expressão inspirados. Eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Mas talvez você nunca parou para pensar no que quer dizer a palavra inspirados. E talvez é bom pensarmos no que não quer dizer, além daquilo no que essa palavra quer dizer. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. As palavras da Bíblia foram sopradas por Deus. É o que diz 2 Timóteo capítulo 3. E a primeira impressão que nós teríamos lendo essas palavras, e a maneira como a palavra é usada hoje, é que Deus colocou, eu vou usar a linguagem figurada, na ponta da caneta daqueles que escreveram. Deus colocou as palavras dele. Mas nem todo mundo concorda com isso. Há muitos que dizem hoje que Deus inspirou as verdades da Bíblia. Mas cada autor escreveu essas verdades da maneira que ele achou melhor. Deus deu o sentido e os autores deram as palavras. Deus revelou a verdade e cada autor escreveu o seu entendimento da verdade com as suas próprias palavras. Parece uma ideia atraente, mas o que a Bíblia diz é exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que, pelo menos em algumas ocasiões, os autores da Bíblia escreveram aquilo que não entenderam. Não é que Deus revelou alguma coisa e diz agora escreve com as suas palavras. Nem sempre Deus deu aos autores da Bíblia o entendimento daquilo que eles escreviam. Mas Deus sempre deu as palavras. Lembre de Daniel capítulo 12. Daniel viu uma visão que está relatada naquele capítulo. E ele diz, eu não entendi.
E Deus não explicou para ele. Deus diz: escreve. Essas coisas estão seladas. Um dia alguém vai entender, mas não é para você e não é para a sua geração. O apóstolo Pedro, na última passagem que lemos, diz a mesma coisa, com outras palavras. Muitos dos profetas, eles indagaram, eles pesquisaram as próprias escrituras deles, naquilo que eles mesmos escreveram. Pesquisaram naquilo que eles escreveram, para tentar entender o que é que Deus estava dizendo. Deus falava do sofrimento do Messias. Deus falava também da glória que seguiria esse sofrimento. E muitos dos profetas não entenderam isso. Mas escreveram. Então não podemos dizer que Deus revelou a verdade aos escritores e eles escolheram as palavras. Podemos dizer que Deus algumas vezes revelava as verdades, outras não. Mas Deus sempre transmitia as palavras que iriam ser escritas. E eu creio, e eu quero transmitir que todos devemos crer, que a Bíblia foi inspirada nas suas palavras, inspiração verbal. Cada palavra registrada pelos autores foi escolhida pelo próprio Deus. Eu afirmo isso baseado em duas coisas. Primeiro, algumas afirmações que a própria Bíblia faz. E se você não estava aqui ontem à noite e está pensando que isso é um raciocínio circular, eu sou o primeiro só apresentando o testemunho da Bíblia, o que ela diz em si mesmo. E depois você vê se esse testemunho tem valor ou não. A Bíblia afirma que as palavras escritas foram as palavras de Deus. Nós vemos 2 versículos no começo do livro de Atos que afirmam isso. Em Atos capítulo 1, Pedro diz que Davi, o Espírito Santo predisse pela boca de Davi algumas coisas referentes a Judas. Em Atos capítulo 4, alguns irmãos reunidos dizem a mesma coisa com outras palavras. Deus falou pela boca de Davi. E se você ler principalmente os 4 evangelhos e o livro de Atos, você vai ver dezenas de expressões semelhantes a essas, mostrando que aqueles que escreveram no Velho Testamento estavam escrevendo palavras de Deus. Alguma coisa aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo para que se cumprisse o que Deus disse pela boca do profeta Isaías e assim por diante. Então o Novo Testamento deixa bem claro que esta é a opinião que ele tem do Velho Testamento. Palavras escritas por Deus. E uma forma impressionante de vermos a confirmação disso é percebermos no Novo Testamento algumas ocasiões em que os escritores dessas epístolas, eles baseiam o seu argumento em detalhes tão pequenos do Velho Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 22, o próprio Senhor Jesus Cristo argumentando com os saduceus, que não creem na ressurreição. O Senhor prova para eles que existe ressurreição dos mortos, baseado num tempo verbal de um verbo usado no Velho Testamento. Deus diz para o povo de Israel: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não eu fui o Deus de Abraão, ou eu era o Deus, mas eu sou o Deus de Abraão. E quando Deus disse essas palavras a Moisés, em Êxodo capítulo 3, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. Mas o Senhor Jesus está dizendo para aqueles saduceus: Deus não disse, eu fui, mas Deus disse, eu sou o Deus de Abraão. Ele é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Portanto, existe ressurreição dos mortos. O Senhor baseia o argumento dele no fato do verbo estar no tempo presente. Eu sou. Em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, e capítulo 7, temos mais 2 exemplos dessa atenção a detalhes. Se você ler os capítulos 3 e 4, o escritor daquela epístola está argumentando que ainda existe um descanso
para o povo de Deus. E uma das bases desse argumento dele é que quando Davi escreveu: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando Davi escreveu essas palavras, Josué já tinha morrido. Você vai ter que ler o contexto para entender isso. Mas o que ele quer dizer é: se Josué tivesse dado um descanso, então anos depois, Davi não iria escrever sobre o descanso. Então não só as palavras escritas, mas a ocasião quando foram escritas é um dos argumentos usados naqueles 2 capítulos. Leia depois os capítulos inteiros e você vai ver a precisão da argumentação dele naqueles capítulos. Capítulo 7, ele argumenta do silêncio das Escrituras. Melquisedeque é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de dias. Não é que Melquisedeque não teve nem pai nem mãe, não teve princípio nem fim de dias. Melquisedeque foi um homem normal, como eu e você, nasceu e morreu. Mas a Bíblia não registra o nascimento dele. Diferentemente da maioria dos personagens do Velho Testamento, a Bíblia não registra a genealogia dele, nem quem foi o seu pai ou a sua mãe, e nem fala nada sobre a morte dele. E o escritor aos Hebreus, inspirado por Deus, ele diz: Melquisedeque, por causa disso, por causa desses detalhes omitidos, Melquisedeque é uma figura de Cristo. Detalhes que não foram revelados servem como base para nos ensinar alguma coisa no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3. O fato de uma palavra estar no singular e não no plural é a base da argumentação de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A promessa foi dada à descendência de Abraão. E Paulo diz não às descendências, como se fossem muitas, mas a descendência, uma só. E essa descendência é Cristo. Se a promessa tivesse sido dada às descendências de Abraão, incluiria Ismael, Isaque e diversos dos outros filhos que Abraão teve com as suas concubinas. Mas Paulo chama a atenção dos leitores da sua epístola. O que Deus escreveu no Velho Testamento? Não está escrito que foi as descendências, é a descendência. E esse pequeno detalhe, o S que não foi colocado no final da palavra, serve como base para Paulo provar o que ele está querendo provar aos Gálatas. Agora, para você argumentar nesse nível, para você pegar detalhes tão pequenos da gramática da Bíblia e usar esses detalhes para construir o seu argumento em cima deles, isso mostra que você tem confiança nos detalhes do Velho Testamento. Mostra que o Senhor Jesus, Paulo, o escritor da Epístola aos Hebreus, eles não estavam apenas preocupados com o sentido geral do Velho Testamento. Não estavam tentando achar só o espírito daquilo que estava escrito, mas estavam preocupados com a própria letra. Agora, já que eu mencionei isso, eu vou abrir um rápido parêntese. Eu não pretendia falar sobre isso, mas só para esclarecer uma coisa. 2 Coríntios, se não me falha a memória, o capítulo 3, quando fala a letra mata, mas o espírito vivifica, não tem nada a ver com interpretação literal e interpretação figurativa da Bíblia. Muita gente hoje usa aquele versículo para dizer que não devemos preocupar com a letra da Bíblia, mas com o espírito dela. Mas se você ler 2 Coríntios capítulo 3, o contexto está falando que a letra é a velha aliança, é a lei, e o espírito é a nova aliança que nós vivemos hoje. 2 Coríntios capítulo 3. E a letra, a velha aliança mata, mas o espírito, a nova aliança, a aliança dada no espírito, ela vivifica. Mas voltando ao nosso assunto, para argumentar nesse nível, dando atenção a detalhes tão pequenos, nós entendemos disso, que pelo menos o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos
criam que o Velho Testamento havia sido inspirado verbalmente, havia sido inspirado a nível de palavras, cada palavra escolhida por Deus. Eu creio que nós temos que crer que a Bíblia que possuímos hoje é inspirada por Deus. Cada palavra nos textos originais escolhida exatamente por Deus. É claro que o que temos em mão hoje é uma tradução para o português daquelas palavras que foram escritas em hebraico, ou em aramaico, ou em grego. E é importante, se você puder, aprender essas línguas originais e procurar se aprofundar mais no ensino da Bíblia. Mas eu não conheço nenhuma dessas línguas. E não é necessário. Você vai aprofundar-se mais, vai aprender mais, se tiver oportunidade para estudar essas línguas. Mas mesmo sem essa oportunidade, você pode crer que as traduções que temos hoje são traduções fiéis de textos que foram verbalmente inspirados por Deus. E qualquer uma das principais traduções que temos hoje, a corrigida, atualizada, ou essa que eu uso, a corrigida fiel, da editora Trinitariana, procuram apresentar da maneira mais compreensível possível no português as próprias palavras que Deus escreveu. Algumas versões modernas que tentam parafrasear, dar o sentido do que estava escrito, na minha opinião já estão fugindo um pouco do propósito de uma tradução. Mas nós podemos crer que Deus inspirou cada palavra das Escrituras. E quando nós estamos lendo essa palavra, mesmo em português, nós podemos crer que estamos lendo a palavra de Deus escrita nas palavras de Deus, inspirada verbalmente. Mas ao mesmo tempo é importante enfatizar também que cada autor dos diferentes livros mantém o seu próprio estilo quando escreve as suas epístolas. Aqueles que conhecem e estudam essa questão de estilos de escrita, eles percebem as diferenças entre os livros e as semelhanças entre os escritos de João, por exemplo, nos seus vários escritos, as semelhanças entre Lucas e Atos, escritos pelo evangelista Lucas, e deixam bem claro que cada um dos livros mostra na maneira que foi escrito o estilo de escrever daquele instrumento que Deus usou. Agora eu apresento para você uma antinomia, uma palavra complicada que descreve uma coisa mais complicada ainda, duas verdades claramente comprovadas, mas que são em aparente contradição. E a tensão que existe entre elas é o que os homens estudiosos do mundo chamam antinomia. É a palavra que eles usam para descrever o fato de que, por exemplo, a luz é sabidamente formada por uma onda. Mas também, dizem os cientistas, a luz é uma partícula. E essa dualidade, onda-partícula, uma coisa que aparentemente é uma contradição, mas essa verdade apresentada, duas verdades apresentadas, que aparentemente não combinam, mas que com certeza tem alguma explicação, porque as duas verdades são claramente vistas. É um exemplo do que temos na palavra de Deus. Escritores mantendo o seu estilo ao escrever, mas ao mesmo tempo escrevendo as próprias palavras de Deus. Eu não sei como Deus fez isso. Eu sei que Deus afirma que as palavras da Bíblia são palavras dele. E eu sei que cada livro diferente mostra diferença de estilo. Agora, como Deus usou homens tão diferentes, mantendo as suas características, para escrever exatamente as palavras que Deus quis, como Deus fez isso eu não sei. Mas é algo que está claramente dentro do poder de Deus, um poder ilimitado, e algo que um dia com certeza nós vamos entender.
Mas para simplificarmos as coisas, a Bíblia é inspirada por Deus, verbalmente inspirada, cada palavra escolhida por Ele. Mas eu creio que seria importante ocupar alguns minutos antes de terminar para pensar em como Deus preservou essa palavra. Porque a Bíblia ela terminou de ser escrita há quase 2000 anos atrás, quando João escreveu o livro de Apocalipse. Ela começou a ser escrita aproximadamente 3.500 anos atrás. E hoje em dia, com a facilidade que nós temos para imprimir milhares de cópias de um mesmo original, todas idênticas, a facilidade que temos para armazenar, não só numa forma física, mas também em forma digital, centenas de milhares de arquivos. Talvez para nós é difícil imaginar a dificuldade que havia em tempos passados. Antigamente, se você queria uma cópia da primeira epístola de Pedro, alguém tinha que sentar e escrever palavra por palavra. Se você queria 2 cópias, alguém tinha que sentar e escrever palavra por palavra 2 vezes. Não tinha nada de tirar xerox ou qualquer outra coisa semelhante a essa. E como é que durante tanto tempo, de uma forma tão dispendiosa, tão trabalhosa, Deus preservou ainda essa palavra até os nossos dias? Os homens modernos hoje dizem que Deus não preservou. O que nós temos hoje não tem nada a ver com o que foi escrito. Mas nós estamos, por enquanto, apresentando o testemunho da Bíblia, que diz ser a palavra de Deus. Então, como que Deus preservou essa palavra? Ele usou 2 métodos diferentes, um para o Velho Testamento, outro para o Novo. Para o Velho Testamento, Deus escolheu um povo. É isso que quer dizer Romanos capítulo 3 e versículo 2, que nós lemos no começo. Aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, esse já era um dos propósitos de Deus. Preparar uma nação, para que aquela nação fosse responsável por preservar as Escrituras, o Velho Testamento. Não que Deus precisasse fazer isso. Se Ele escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo dele, em tábuas formadas por Ele, Ele poderia ter escrito a Bíblia toda, nessa forma permanente, numa rocha, pelo próprio dedo de Deus. Mas Deus destruiu aquelas 2 primeiras tábuas da lei. E as tábuas que permaneceram foram feitas por Moisés e escritas por Moisés. Penso que Deus já está nos indicando que Ele não faria alguma coisa que poderia ser objeto de adoração dos homens. Então Deus preferiu fazer assim: preparar uma nação e dar a essa nação a responsabilidade de preservar o Velho Testamento. Aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E esse povo cumpriu a sua responsabilidade de uma forma exemplar. Por mais que nós possamos achar motivos para criticar o povo de Israel em relação ao comportamento deles para com Deus, nesse aspecto, nós temos que admitir que eles fizeram um bom trabalho. Aqueles que estudam a história dos judeus dizem que eles exageravam tanto no cuidado que tinham com as Escrituras, que chegavam a ser supersticiosos em relação a isso. Os homens escolhidos para copiar os livros do Velho Testamento tinham essa tarefa de preservar para o futuro aquelas cópias originais. Quando um manuscrito começava a ficar velho, começava a deteriorar, ele era copiado, palavra por palavra, e o original era enterrado. E aquela cópia tornava-se então o original. E assim eles foram copiando, século atrás de século, e preservaram intactas as palavras de Deus no Velho Testamento. Para cada livro da Bíblia eles contavam as letras e as palavras que aquele livro tinha. Aí quando era feita uma cópia,
contavam de novo para ver se aquele número batia com o número original. Marcavam qual era a palavra central de cada livro. E assim, se você tivesse uma cópia e a palavra central não fosse a palavra que estava no original, é porque você pulou ou acrescentou alguma palavra. Se eles encontrassem um erro só, em uma cópia do livro, de algum livro, a cópia inteira era jogada fora. Não faziam correções, queimavam a cópia defeituosa. Quando iam escrever qualquer um dos títulos dados a Deus, limpavam a pena que estavam usando para escrever. Se iam escrever o nome de Jeová, eles tinham que parar, banhar-se e depois voltar a escrever. Uma superstição. Não queriam poluir, não queriam sujar as Sagradas Escrituras. Eles tinham que copiar, falando em voz alta. Não podiam sentar 10 no mesmo aposento e a pessoa ler aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, mentalmente e escrever do lado. Ele tinha que falar em voz alta, Pedro, escrever Pedro, apóstolo, escrever apóstolo. É claro que do Velho Testamento, não do Novo, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E assim, com todo esse cuidado exagerado, os judeus se preocuparam em preservar as Escrituras. E o resultado dessa preservação deles foi que quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, eles tinham como escritura um volume composto por 22 livros, exatamente igual ao Velho Testamento nosso. Eu sei que o Velho Testamento nosso tem 39 livros. O deles tinha 22, não porque eles omitiam nenhum livro, mas porque eles agrupavam vários livros. Os 12 profetas menores, para eles contavam como se fosse um livro só, dividido em 12 capítulos. Então é por isso a diferença. Mas se você comparar o Velho Testamento dos judeus com o Velho Testamento que nós temos, o conteúdo é exatamente o mesmo. A ordem é diferente. Eles terminavam o Velho Testamento depois de 2 Crônicas. Os outros livros eram colocados antes. Dividiam o Velho Testamento em 3 partes: a lei, os profetas e os salmos. Mas a ordem diferente. E a maneira diferente de contar os livros. São apenas diferenças superficiais. O conteúdo do Velho Testamento dos judeus e desse que temos em nossas Bíblias é idêntico. Muitos aqui sabem que a Igreja Católica acrescenta 7 livros ao Velho Testamento. O Novo Testamento é igual. Esses 7 livros não fazem parte da Bíblia dos judeus. E quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, era essa a Bíblia, as Escrituras, às quais ele se referiu diversas vezes. Um livro exatamente igual ao nosso Velho Testamento, diferente apenas na ordem dos livros. Joséfos, que é um historiador que estava vivo no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, ele escreveu que apesar de haverem muitos outros livros escritos sobre a nossa história, a história dos judeus, apenas esses 22 livros são reconhecidos como divinamente inspirados. E ele diz em outro lugar que tornou-se natural para todo judeu, desde o seu nascimento. É claro que ele está usando hipérbole, ele está exagerando. Mas ele diz que tornou-se natural para todo judeu, desde o nascimento, considerar esses 22 livros como sendo as próprias palavras de Deus, e obedecê-los, e preservá-los, e, se necessário for, morrer por eles. Um outro homem que morava na Alexandria, Filo, ele escreveu que os judeus prefeririam morrer 10.000 vezes do que permitir que uma palavra fosse retirada do Velho Testamento. Então, com todo esse zelo dos judeus, algo que serve até para envergonhar a nós hoje, com todo esse zelo dos judeus, o Senhor Jesus Cristo chegou aqui no mundo e pela vida dele ele colocou um selo de aprovação dele.
sobre o Velho Testamento. Ele discutiu muito com os judeus sobre a forma de interpretar a Bíblia, mas nunca sobre o conteúdo do Velho Testamento. Para fariseus, saduceus, para qualquer judeu e para o Senhor Jesus Cristo, as Escrituras do Velho Testamento eram as mesmas. E o fato do Senhor ter aprovado aquilo e citado o Velho Testamento como sendo a palavra de Deus, nos dá a garantia divina de que o Velho Testamento foi preservado pelos judeus da maneira que Deus queria que fosse. Agora, para o Novo Testamento, Deus escolheu uma forma completamente diferente. Não mais um povo e nem uma organização humana, mas Deus preservou a Bíblia de uma forma que para nós parece extremamente arriscada. E uma coisa que para nós não poderia dar certo. Nós não temos hoje, não existe nenhuma parte do mundo, nenhuma versão original de nenhum dos livros do Novo Testamento. Nada. E nós nem temos cópias de primeira mão de nenhuma daquelas epístolas ou evangelhos que foram escritos. Mas o que existem são milhares e milhares de cópias. Cópias de cópias de cópias. E eu sei que você sabe que quanto mais você copia um documento, mais fácil é de haver erros nessa cópia. Principalmente lembrando que os cristãos primitivos não tinham nem a condição, nem o tempo, e muitos deles nem o discernimento, para fazer com o mesmo cuidado com que os judeus fizeram. O resultado é que há milhares e milhares de cópias. E estão sendo descobertas mais e mais cópias. Falava-se de 5.000, falaram de 7, 8.000. Eu não vou dizer quantas, eu não sei, mas há milhares de cópias. Muitas diferenças entre essas cópias. Mas essa é a maneira que Deus preservou a sua palavra. Porque usando métodos da crítica textual, um ramo da ciência, que a ciência aplica a todo tipo de documento antigo, não só a Bíblia. Usando esses métodos científicos, comparando esses milhares de manuscritos que existem, comparando esses manuscritos com as muitas traduções que foram feitas do Novo Testamento para outras línguas, que não fosse o grego, e comparando também com as muitas citações que existem nos chamados pais da igreja, os cristãos que viveram no comecinho dessa época da igreja e escreveram muitos livros, e nesses livros citavam muitas vezes o Novo Testamento. Comparando todas essas diversas fontes, é possível se chegar a uma reconstituição exata do texto do Novo Testamento. Aqueles que dedicam a sua vida inteira a estudar esse assunto, e eu posso lhe garantir, precisa dedicar a vida inteira. Anos atrás eu comecei a me aprofundar nesse assunto. E depois de alguns anos, eu dei um passo para trás e hoje eu sou só interessado nesse assunto. Porque você tem que estudar demais. É muita coisa. É um assunto profundo demais. E você tem que dedicar a vida inteira para tornar-se um erudito nesse tipo de assunto. Então, apenas como curioso, posso dizer que aqueles que estudam, apesar de muitas diferenças de opinião e de atitude em relação à palavra de Deus, todos concordam num ponto. As únicas dúvidas que existem, realmente, sobre a palavra de Deus, não são dúvidas que vão afetar a nossa interpretação da palavra de Deus. Ninguém duvida que quando João escreveu, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ninguém questiona que é exatamente isso que ele escreveu. Mas as diferenças que ainda existem e que os estudiosos ainda têm dúvida, são coisas pequenas, como a maneira correta de escrever o nome Troade ou Troás, que aparece em Atos capítulo 20. Algumas Bíblias leem Troás, outras leem Troade.
existe diferença na ordem das palavras. Muitas vezes o nome Cristo Jesus, em algumas traduções da Bíblia, aparece como Jesus Cristo. E coisas semelhantes a essa. São coisas que, para nós que estamos lendo a palavra de Deus, podemos afirmar com toda certeza: Deus preservou as próprias palavras que Ele escreveu. E quando eu leio hoje esse livro, mesmo sabendo que ele é uma tradução de cópias do original, eu posso crer que eu estou lendo as próprias palavras que Deus quis escrever. E só um último detalhe: e os muitos livros que foram escritos que não estão na Bíblia? O próprio Velho Testamento fala de muitos livros, do livro do profeta Natã e assim por diante. Joséfos, como eu já citei, mencionou outros livros. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, menciona uma outra carta que ele já tinha escrito antes. Escrevendo aos Colossenses, ele menciona uma carta escrita a Laodiceia. Hoje em dia estão sendo descobertos muitos e muitos evangelhos. Evangelho de Judas, Evangelho de Pedro, de André, de Barnabé, de Maria Madalena e quase qualquer pessoa que você imaginar. Parece que cada um tem o seu evangelho. E muitos cristãos sinceros às vezes pensam: será que nós temos todos os livros da Bíblia? Será que não falta nenhum livro nesse cânon? Essa palavra cânon é a palavra usada para descrever a lista de livros que compõem a Bíblia. Será que não falta nenhum livro? Será que não tem nenhum livro extra? Aqui, pela fé, nós temos que crer que Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu que iria fazer. Se você ler o discurso do Senhor Jesus Cristo na noite em que Ele foi traído, Ele prometeu que o Espírito Santo que viria, iria guiar aqueles discípulos em toda a verdade. Ele diz que escreveu um livro inspirado por Deus, que é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Então nós temos que crer que Deus foi capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. E usando os métodos que Ele cumpriu, que ele usou, Ele preservou para nós exatamente os livros que nós precisávamos ter. Os livros que foram se perdendo pelo meio do caminho. Ou é porque os próprios discípulos reconheceram que não tinham a autoridade da palavra de Deus. Se você conseguir ler uma cópia desse Evangelho de Judas, que foi tão falado recentemente, ele soa tão diferente dos evangelhos da Bíblia, não há dúvida que a fonte dele é diferente. Talvez os discípulos perceberam que muitos desses livros não eram autênticos. Talvez Deus mesmo, na sua soberania, não permitiu que eles fossem preservados. Mas a verdade é que Deus, na sua soberania, governou, dirigiu a maneira como a igreja foi reunindo a palavra de Deus, a ponto de termos essa coletânea oficialmente aprovada por Deus. Não oficialmente aprovada pelo Concílio de Cartago em 374 ou 94 ou alguma coisa semelhante. Quando aquele concílio da Igreja Católica se reuniu e imprimiu pela primeira vez uma lista dos 27 livros do Novo Testamento. Eles estavam apenas ratificando aquilo que já era conhecido, estavam apenas colocando em escrito aquilo que era praticado. Se você pesquisar um pouco na história da igreja, você vai descobrir que antes do final do primeiro século, o Senhor Jesus Cristo morreu lá pelos anos 30 do primeiro século. Então, nos anos 90 do primeiro século, aproximadamente 60 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, quando o apóstolo João ainda estava vivo, a maioria dos livros que nós hoje recebemos já tinham aprovação nas igrejas. Os 4 evangelhos já haviam sido coletados em um volume só. As epístolas de Paulo já haviam sido coletadas em um volume.
No ano 140 dessa nossa época, pouco mais do que 100 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, um herege chegou em Roma e produziu uma lista de livros que para ele eram os únicos livros que eram inspirados. O Evangelho de Lucas, editado por ele, e algumas 10 das epístolas de Paulo. E os falsos ensinamentos desse herege fizeram com que muitos dos pais da igreja escrevessem livros combatendo ele. Alguns deles afirmam os livros universalmente aceitos entre nós. São 4 evangelhos e não 1. 13 epístolas de Paulo e não 10. Além dos outros escritos, dos apóstolos e dos homens dos apóstolos. E a história da igreja nos mostra que antes de passarem 200 anos dessa época cristã, já havia sido estabelecido entre as igrejas estabelecidas por Deus. Antes de começar aquela terrível mistura, que hoje se transformou num império religioso, antes de começar aquilo, as igrejas já recebiam como inspirados por Deus os 27 livros que existem no nosso Novo Testamento hoje. Então, que pensando nessas coisas, nós possamos ser confirmados na nossa fé, que possamos relembrar que a Bíblia que temos em mãos, esses 66 livros que Deus nos deu, foram dados da própria boca de Deus. Deus usou homens diferentes, em épocas diferentes, com estilos diferentes, para escrever as palavras dele. Cada palavra escolhida por Deus. E Deus preservou isso para nós até hoje. Eu não sei ler nem hebraico nem grego, mas eu posso ler as próprias palavras que Deus escreveu. Que nós possamos crer que essa palavra é a verdade e colocar isso em prática nas nossas vidas. Amém. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?